Integridade. A gente ouve essa palavra o tempo todo, né? Mas o que ela realmente significa? Será que é só um termo bonito que as empresas gostam de usar? Ou é algo muito, mas muito maior? Uma força que conecta uma sala de reuniões de uma grande empresa à herança que uma família recebe? É isso que a gente vai desvendar. Então, olha só o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o que é integridade de verdade. Depois, vamos seguir a pista do dinheiro sujo, ver como a gente se defende disso, quais são as consequências na vida real e, no final, porque isso tudo é um dever de todos nós. Ok, vamos começar do começo, pela fundação de tudo. Quando a gente fala de integridade no mundo dos negócios, do que a gente está falando exatamente? Pense o seguinte, não é só sobre cumprir a lei, não. É sobre fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. Sabe, é aquele princípio básico. Agir de forma correta porque é o correto a se fazer. E a palavra-chave aqui, o que sustenta tudo isso, é uma só. Confiança. Tá bom, a teoria é ótima, mas e na prática? O que acontece quando essa base de confiança simplesmente desmorona? Quando as coisas dão muito, muito errado? Pois é aí que a gente entra num terreno bem mais sombrio, o do crime financeiro. Porque onde falta integridade, geralmente sobra dinheiro sujo. E para a gente entender o tamanho do problema, a gente tem que fazer o que os investigadores fazem, seguir o rastro do dinheiro. E o nome desse jogo é lavagem de dinheiro. E pode pensar no nome ao pé da letra mesmo. É o ato de pegar um dinheiro sujo, que veio de atividades ilegais, e passar por todo um processo para que ele saia do outro lado parecendo limpinho, legalizado, pronto para ser usado sem levantar suspeitas. E agora vem a parte mais legal. Como é que se pega essa gente? Os investigadores procuram por pistas, os famosos sinais de alerta. Usar laranjas ou os tais nomini é um clássico. Mas um dos sinais mais gritantes que faz qualquer alarme soar é quando a movimentação de dinheiro de uma pessoa não tem nada a ver com a capacidade financeira dela. Pensa num perfil remuneratório que simplesmente não fecha a conta. O sujeito declara um salário mínimo, mas está movimentando milhões. Opa, tem alguma coisa muito errada aí. E olha só esse esquema, que é um caso clássico mapeado pelo COAF, o nosso xerife das finanças. É quase genial, só que pro mal. O criminoso tem uma grana preta, vinda do tráfico, por exemplo, aí ele descobre quem ganhou na loteria. Ele vai lá e oferece mais dinheiro do que o prêmio para comprar aquele bilhete. Por quê? Simples. Porque quando ele vai na lotérica resgatar o prêmio, aquele dinheiro sujo vira, num passe de mágica, um dinheiro totalmente legal. E com isso, ele pode comprar o que quiser. Bom, a gente já viu que os esquemas são bem criativos. A pergunta é, como é que a gente se defende disso? Quais são as nossas barreiras contra esse tipo de crime? A gente tem, basicamente, duas linhas de frente. A primeira é a proativa, a prevenção. É o que a gente chama de compliance. As empresas criando regras para nem deixar o problema acontecer. A outra é a reativa, a investigação. É quando já existe uma suspeita, e aí a polícia e o Ministério Público entram em campo. Esse tal de compliance, na prática, quer dizer que empresas sérias como a BRZ Investimentos criam um verdadeiro firewall humano. Elas têm que saber exatamente quem são seus clientes, ficar de olho em qualquer operação estranha e, principalmente, treinar todo mundo o tempo todo para identificar qualquer sinal de fumaça. E quando a coisa vira investigação, tem um conceito que é sagrado, a cadeia de custódia. Pensa que cada prova é um elo de uma corrente. Essa corrente não pode ter nenhum elo quebrado ou adulterado, desde a coleta da prova até a sua apresentação no tribunal. É isso que garante a integridade da prova e permite que se chegue no que os juristas chamam de verdade processual. A verdade dentro do processo. Muito bem, vimos o problema, vimos a defesa, mas e as consequências? O que acontece quando tudo isso funciona? E o mais importante, como isso pode afetar a vida de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o crime? As consequências vão muito além da cadeia. Olha que interessante essa decisão do STJ. Ela confirma que a proteção do bem de família, aquela regra que impede que a casa onde uma família mora seja usada para pagar dívidas, passa para os herdeiros. Ou seja, a integridade da lei aqui está protegendo o direito à moradia, o teto de uma família. E a integridade vai parar até no direito de herança. Sabe quando o herdeiro esquece, convenientemente, de avisar que ganhou um apartamento do pai antes dele falecer? Pois é, a lei tem um nome para isso. Colação de sonegados. É um jeito de forçar que esse bem volte para o inventário para ser dividido de forma justa. É, no fundo, a busca pela integridade correta na hora da sucessão, garantindo que ninguém saia prejudicado. Ufa, a gente viajou do compliance corporativo à investigação criminal e foi parar no direito de família. Depois de conectar todos esses pontos, o que a gente pode tirar de tudo isso?
Acho que a grande lição aqui, integridade não é uma palavra vazia, um conceito abstrato. É um sistema ativo, uma engrenagem que funciona de verdade, conectando a ética nas empresas, o trabalho da polícia e os nossos direitos mais fundamentais para manter a justiça de pé. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Ser íntegro é só seguir a lei por medo de ser pego? Ou será que é algo muito mais profundo? É entender que essa é a base, o alicerce, sobre o qual a gente constrói uma sociedade onde ser justo e honesto realmente compensa? Fica aí a pergunta.